Tá bom. Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live. Vamos conversar aqui hoje sobre empreender na mediação. Esse tema é um tema muito especial, um tema muito caro para mim. E para a gente trazer um conteúdo bastante completo e voltado para vocês, eu trouxe aqui o Márcio Prata, que é um grande amigo e contador, para que ele possa contar para a gente todos os detalhes de como é empreender. E empreender no Brasil é sempre a mesma coisa. A diferença é que a gente vai falar aqui especificamente para mediadores. Para quem não sabe, eu sou Marcela Mourão, sou advogada, sou mediadora de conflitos e professora universitária. E esse momento é um momento justamente para a gente conversar um pouco mais, é uma sala de aula ao vivo, para que a gente possa apresentar para vocês todas essas possibilidades de como ser um mediador que é dono da sua própria carreira. Então, pega aí lápis e papel, anota tudo, todos os detalhes, porque essa live vai estar muito rica. Eu vou passar a palavra aqui para o Márcio para ele se apresentar e em seguida a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a mediação, quais são os desafios, as possibilidades, e aí o Márcio vai tirar todas as nossas dúvidas aqui. Quem tiver dúvida já vai colocando aqui na caixinha de perguntas, porque eu vou estar acompanhando, e aproveitem o Márcio para tirar todas as dúvidas de vocês. Pode falar, Márcio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcela. Estou muito feliz aqui de poder compartilhar, né, algumas informações, né, para os colegas mediadores, né, que estão querendo inserir nessa nova profissão, né. Para quem não me conhece, né, eu sou, no meu Instagram, ele é o Seu Contador. Eu tenho um escritório, uma empresa de contabilidade, então a gente atua tanto na área parte contábil em geral e algumas outras atividades também de auditoria. Então, a gente já tem essa expertise na parte de abertura de empresa, né, alguns nichos específicos. Então, o meu objetivo aqui, obviamente, é esclarecer, tirar as principais dúvidas para aquelas pessoas que querem tirar o empreendedorismo do papel na área de mediação. Né? Então, se você está interessado, o que é que eu faço? Eu quero trabalhar com mediador, eu quero iniciar minha carreira, por onde eu começo? Né? Então, todo esse passo a passo, eu pretendo deixar aqui um passo a passo para você que quer empreender na carreira, por onde você deve iniciar a sua empresa de mediação. Ok? A mediação é uma profissão que a gente já sabe que é uma profissão do século XXI. Por quê? Porque cada vez mais estamos vendo que a gente precisa resolver os conflitos de forma adequada. Porque o Poder Judiciário, Márcio, eu sempre falo que ele tem 3 variáveis que a gente não consegue controlar, que é o tempo do processo, o custo do processo e a decisão do juiz. Então, essas coisas a gente sabe quando o processo começa, mas não sabe quando ele termina. E, inclusive, a gente tem um relatório do Fórum Mundial Econômico que traz as habilidades do profissional do século XXI e a negociação está inserida como uma das habilidades do profissional do século XXI. E aí, por isso que a mediação de conflitos, ela cada vez mais vem sendo trazida para a nossa realidade, né, da gente que trabalha com direito. E o perfil do mediador é aquela pessoa que às vezes não se identifica muito com aquela visão combativa do processo, em que a gente tem uma parte versus a outra parte, e a gente precisa necessariamente que para uma perder, a outra tem que ganhar, para uma ganhar, a outra tem que perder. A gente começa a entender que a gente pode desatar os nós de uma forma mais eficaz e, de fato, conseguir chegar num consenso para aquelas pessoas. O que O acontece... mediador, na verdade, ele não está do lado nem de um nem do lado do outro. Né? Ele está Exatamente. ali no meio para intervir, para tentar encontrar um acordo em comum entre os dois. Né? E às vezes Exatamente. isso falta muito, realmente não é só nem na área judicial, né? Tem na parte de instituições de ensino, tem na parte de conflitos, às vezes, extrajudiciais, né, que pode ser auxiliado também. Então, assim, é extremamente importante até para simplificar a burocracia, né, porque a gente sabe que Exatamente. muitas vezes é burocrático essa parte judicial, né? Quanto antes a gente conseguir entrar numa mediação antes, melhor. Com certeza para ambas as partes, né? Isso, e ainda você consegue controlar o resultado daquele imbróglio, né, daquele conflito. E o interessante que você falou, você puxou para um assunto muito interessante, que é a mediação extrajudicial. Porque eu sempre falo para os meus alunos que a mediação extrajudicial é o nosso oceano azul hoje em dia.
Porque a gente pode atuar nas empresas, a gente pode atuar em vários ambientes que precisam-se de mediadores e que não necessariamente seja o Poder Judiciário. E aí que entra essa questão principal. Tudo bem, eu fiz o curso de mediação, eu me sinto mediadora capacitada, fiz lá a minha pós-graduação, fiz o meu curso de aperfeiçoamento, mas e aí, como é que eu vou começar a atuar como mediador? Porque, como é uma profissão muito nova, ela foi regulamentada, inclusive, pelo Ministério do Trabalho há pouquíssimo tempo, então as pessoas começam a se perguntar como é que elas fazem para começar do zero. Como é que eu vou captar meu primeiro cliente? Como é que eu vou atuar em parceria com outras empresas? Eu preciso me organizar, planejar minha carreira para isso. Eu não posso simplesmente começar do zero. E se eu precisar emitir nota fiscal, como é que eu vou fazer para emitir nota fiscal? E se eu quiser entrar numa parceria com um escritório, como é que com o escritório de advocacia ou com a Câmara de Mediação, como é que eu vou fazer isso de uma forma eficaz? E aí que surgiu, né, de tantos vídeos aqui que eu venho compartilhando, a primeira coisa que as pessoas me perguntam é, sim, mas como é que eu vou começar? E aí, eu queria já te perguntar, dessa visão contábil, o que é que o mediador pode fazer para iniciar a carreira dele com o pé direito? Para que ele possa, de fato, começar tudo direitinho, tudo organizado, dando realmente essa ideia de organização na sua empresa, mesmo sendo uma empresa unipessoal, queria que você explicasse um pouquinho também disso, dessas possibilidades. Então, como é que a gente faz para começar, mas começar de forma assertiva, correta e realmente visando um futuro muito próspero, né? Pois é, porque assim, como você falou, a mediação ela é uma atividade nova, né? Vamos dizer assim. Não é nova de um ano, mas ela tem pouco tempo para legislação hoje brasileira, né? E o que acontece muito com as atividades novas, né? Hoje em dia tá todo dia se cria uma atividade. Hoje tem youtuber, tem influencer, assim como vai tendo as novas profissões, só que a legislação ela para no tempo. Então o que acontece? A atividade de mediação, né? Até então, antigamente, ela era uma atividade mais para o lado judicial, né? Então, se você for analisar hoje a legislação, hoje a atividade que a legislação utiliza para quem quer ser mediador judicial é a atividade de auxiliares da justiça. Né? Hoje existe um CNAE, né? Uma atividade específica para atividade auxiliar de justiça, só que nem sempre a sua mediação ela vai ser judicial. Ah, Márcio, beleza, mas aí se eu for fazer mediação extrajudicial, como eu tenho que proceder? Hoje, né, a legislação ela não tem um CNAE específico para esse tipo de atividade. Então, o que é que a gente aconselha? Existe um CNAE que é para atividade auxiliar de justiça, que ele pode ser utilizado para atividades de mediação judicial, que era o que ele era muito comum, então era muito comum ser utilizado principalmente por advogados, mas a gente sabe que a atividade de mediação não se restringe só ao direito, né? Hoje tem uma formação específica, se eu não me engano, no máximo você precisa ter pelo menos 2 anos de formação, né? De alguma formação para poder poder atuar como mediador. Então, assim, hoje não existe um CNAE específico para quem quer ser mediador extrajudicial. Então, o que a gente aconselha? Você pode utilizar um CNAE de atividades auxiliares de justiça, que serve tanto para judicial como para extrajudicial, para você exercer a sua função de mediador, certo? Esse CNAE, ele não obriga você ser um advogado, ou você ter a formação em direito, ou você ser bacharel, ou você ter alguma formação específica, como é, no caso, a atividade de serviços advocatícios, né, que você é registrado na OAB. Por ser uma atividade que ela é registrada na junta comercial, não tem problema em você ter qualquer outro tipo de formação. Agora, lógico, alguns outros CNAEs, eles podem ser utilizados, eu vejo, pelo menos dessa forma, como forma paliativa também, certo? Alguns serviços, às vezes, pode se restringir para quem é psicólogo, por exemplo, né? Ele pode utilizar o CNAE dele de psicologia para poder também prestar o serviço de mediação. Ele não precisa se restringir a atividades auxiliares de justiça, se ele não quiser, entendeu? Então, assim, a gente tenta encaixar de acordo com a formação do profissional um CNAE que chegue mais próximo da atividade de mediação extrajudicial. Agora, se for judicial, aí realmente tem que ser essa atividade de auxiliares da justiça, que é um CNAEzinho específico que ele tem,
Porém, ele é um KNAI que ele não pode ser do Simples Nacional, ele é impeditivo. Então, isso aí eleva um pouco a carga tributária, né, que passaria a ser 16,33%, né, uma carga tributária baixa. Né, hoje, Simples Nacional tem carga tributária até de 6%, então não é porque ela não está inserida no Simples Nacional. Né. Importante ressaltar também que o MEI, né, acho que você deve ter recebido muito essa pergunta. Isso, Né, eu já ia te perguntar, o exatamente. MEI, ele não pode ser, o mediador ele não tem a função de MEI. Né? Só para a pessoa poder entender o que é o MEI. O MEI, ele não vale para atividades de formação profissionais. O que, que a gente diz? Assim, o MEI ele não vale para atividade intelectual. Certo? Então, assim, às vezes a pessoa, eu quero abrir um MEI, não sei o que, mas o que é que você vai exercer? Não, o MEI ele não foi feito para atividade intelectual. Muito pelo contrário. Ele foi feito para atividade informal. Aquelas pessoas que não fazem, não têm nenhum tipo de formação, acabam abrindo um MEI para poder exercer, regularizar ali o seu negócio. Então, não existe KNAI para específico e para o MEI, né, para essa atividade de mediação. Então, o ideal aí é enquadrar, eu quero abrir uma empresa e atuar como mediador. Então, você pode abrir uma sociedade empresária, uma microempresa, que a gente chama, né, para que você possa enquadrar um KNAI específico. Se você for advogado, eu sugiro que você fosse atividade de auxiliar de justiça, né, ou mesmo serviços advocatícios, que eu acho que, na minha visão, pode ser utilizado também de forma paliativa, e inclusive do Simples Nacional numa carga tributária mais baixa, né? Porque o serviço advocatício no Simples você vai pagar inicial aí de 4,5%. Então, vale muito mais a pena você utilizar, se for um advogado, obviamente, esse KNAI, e se não for, a gente encaixar em algum KNAI específico de acordo com sua formação. Se for um psicólogo, se for um administrador, alguma coisa que seja próximo para essa atividade de mediação extrajudicial. Mas esse registro, sendo advogado, tem que ser feito direto pela OAB, que nem a gente faz lá no registro da Sociedade de Advogados, ou não? Se for o KNAI de serviços advocatícios, aí você precisa fazer o registro junto à OAB. Né? Quem Certo. defere o contrato social registra a OAB. Se for o KNAI de atividades de auxiliares à justiça, ele não precisa ser registrado no OAB. Ele é uma atividade que é registrada na própria junta comercial. Então, qualquer pessoa em tese de formação, ela pode atuar como atividade de auxiliares, mesmo sendo judiciais, tendo a formação. Né? Ei, Márcio, outra dúvida que sempre me perguntam. Mas se eu quero ser um mediador individual, eu não quero ter sócio, eu não quero abrir empresa por enquanto, mas eu quero que a minha empresa seja eu mesma, né? Que eu seja a figura principal, ou seja, que eu seja tenha uma sociedade individual. Qual é o tipo de sociedade que a gente deve lançar mão? É a microempresa, como você falou? Isso, é o seguinte, a microempresa, na verdade, quando a gente fala em microempresa, não é o tipo de empresa, é o porte da empresa, certo? O Certo. microempreendedor individual é o porte de empresa, que é uma empresa com faturamento até 81 mil ano. Até esse ano, tem um projeto para aumentar para 144 mil. A microempresa é o porte acima do MEI, né, do microempreendedor. Então, quando a gente fala em microempresa, é porte, não é tipo de empresa. Depois vai para a EPP e depois para as empresas de grande porte. O tipo de empresa, quando a gente diz, é empresário individual, que hoje é pouquíssimo utilizado, é uma empresa que ela não é regida por um contrato social, certo? Porém, você tem responsabilidade ilimitada, ou seja, os bens dos sócios se confundem com os bens da empresa, né? Isso aí traz um risco para os bens dos sócios, já que eles se confundem. Então, é uma empresa que hoje praticamente não se utiliza mais, que é o empresário individual, que chama, é uma microempresa, só que do tipo empresário individual, é uma única pessoa. Mas é muito mais comum hoje se utilizar a sociedade empresária limitada unipessoal, se for um único sócio, às vezes até soa estranho, que eu digo assim, sócio, eu sempre falei para meus clientes assim, sociedade, são sócios, então não dá uma pessoa, mas o governo foi lá e criou a sociedade de um único sócio, então eu não posso nem mais dizer isso. Então, assim, hoje existe uma sociedade, por incrível que pareça, com uma única pessoa, que é o que eles chamam de sociedade unipessoal empresária limitada. Né? Então, uma sociedade que ela é regida, a responsabilidade do sócio é limitada ao seu capital social, então isso traz um resguardo para o sócio, que os bens dele não se confundem com a empresa e eles acabam sendo protegidos,
E não tem aquela história de você abrir uma empresa que tinha muito antigamente, você com 99%, aí bota o esposo com 1%, o tio, a avó, a mãe, né? E sempre tinha aquele sócio que era só para completar a sociedade, né? Já que precisava ter duas pessoas. Então, hoje tem essa possibilidade. Antigamente, eu digo há uns 2 anos atrás, tinha a Ereli, que a gente chamava, que era a empresa de responsabilidade limitada, porém ela foi extinta, hoje ela não existe mais, ela foi exatamente substituída pela sociedade limitada unipessoal. Não existe um valor mínimo de capital social também, que a Ereli, eu estou dizendo isso porque a Ereli tinha, era 100 vezes o salário mínimo, então a pessoa que tinha que abrir a Ereli tinha que ter um capital social de 132 mil reais, né? Então ficava fora da realidade. Então eu indico hoje a sociedade limitada unipessoal, se for para uma única pessoa, a pessoa sozinha ela consegue abrir, ou se ela for ter algum outro sócio, é o mesmo critério, sociedade limitada empresária limitada, só que com mais de um sócio, que é o que eu indico hoje, que a gente normalmente abre. E nesses 2 casos, a gente também pode estabelecer, por exemplo, um prolabore, mesmo que seja um sócio individual, e aí essa pessoa vai receber esse prolabore dentro da empresa dela. Isso, o prolabore para o sócio, ele não é obrigatório. Para o sócio que é administrador, a legislação obriga. Por quê? Porque o sócio, em tese, ele pode ser um sócio investidor, ele pode ter o rendimento dele só de dividendos. Então, sócio, por somente sócio, ele não é obrigado a ter um prolabore. Isso, inclusive, no próprio contrato social, tem uma cláusula que a gente deixa que poderá ter um prolabore, se for o caso. Agora, se o sócio for administrador, certo? A legislação obriga que o administrador, como administrador é um cargo, ele é uma profissão, é uma função que você tem dentro da empresa, que gera trabalho, ela exige que você tenha um prolabore. Ah, mas tem um valor mínimo, precisa ser, porque normalmente se bota o salário mínimo, né? Vamos dar o salário mínimo, só que a legislação não estipula um mínimo. A Receita Federal não entende que precisa ter um mínimo. Porém, ela diz que tem que ter bom senso na estipulação desse prolabore. Não tem como você ter um funcionário que ganha 2, 3 mil reais e você ter o prolabore de um salário mínimo. Né? Isso aí é que a Receita Federal ela desconfia, certo? Então, assim, se for sócio administrador, o prolabore ele acaba sendo obrigatório, certo? Se não for administrador, aí ele pode ter o rendimento só de dividendos, né? Que é isento de imposto de renda. Ótimo, excelente. E aí, pronto, eu já entendi aqui que para ter a minha profissão, para trazer essa seriedade e essa responsabilidade para ser um mediador extrajudicial, até para me posicionar no mercado, eu preciso construir uma empresa, nem que seja uma sociedade individual, que a gente acabou de ver aqui, que essa é a possibilidade que se apresenta para a gente, ou então abrir uma sociedade com outras pessoas e fazer essa empresa com esse porte maior. E aí, Márcio, beleza, já entendi isso. Quais são os próximos passos que a gente deve tomar para, de fato, concretizar isso? Eu já decidi que eu vou querer abrir minha empresa, eu já decidi que eu vou querer começar a empreender, mesmo sendo eu sozinha, tendo o meu nome como minha empresa. E aí eu queria saber quais são os próximos passos, o que é que eu devo fazer para concretizar esse sonho? O que é que eu devo fazer para começar a trabalhar nisso que eu quero trabalhar? Isso. Bom, assim, a primeira coisa que você vai precisar, obviamente, a empresa ela precisa ter um contador, ela precisa ter uma contabilidade. Ah, Márcio, eu posso abrir a empresa sem um contador? Hoje, quando você abre a empresa, no próprio processo de abertura da empresa, você já é obrigado a cadastrar o contador que vai ser responsável. Então, hoje, para abrir empresa, de fato, você precisa de um contador que vai se responsabilizar pelas informações técnicas da empresa. Então, a primeira coisa que você vai precisar é entrar em contato com o contador. Né? Você vai buscar um contador de referência para que possa lhe assessorar. O processo de abertura de empresa hoje é muito rápido aqui no Ceará. Por incrível que pareça, o estado do Ceará é disparado dos melhores estados do país para se abrir empresa. Hoje você consegue abrir empresa no Ceará em 5 minutos. E não é MEI. É igual o MEI, você abre como se fosse um MEI, né? Que o MEI sai na hora. Não é MEI, é uma microempresa, mas você consegue abrir em 5 minutos, certo? Primeira coisa que você vai precisar é definir o endereço da empresa, né? Porque hoje, Márcio, eu posso botar na minha residência? Você até conseguiria, só que você vai correr o risco de do IPTU, a prefeitura alterar o IPTU para comercial e aumentar o valor do seu IPTU. Então a gente indica que caso você não tenha um domicílio fiscal,
um estabelecimento, eu não vou alugar uma sala, eu trabalho no home office, a gente indica o domicílio fiscal, que aí você pode contratar um cowork para inserir a sua empresa nesse endereço. Então, você precisa primeiro definir o endereço da empresa, certo? Porque todas as empresas são vinculadas ao IPTU desse endereço, então você precisa ter o endereço da empresa, elaborar o contrato social, né? O contrato social hoje existe um modelo padrão, não tem muitas burocracias. Caso você queira e coloque cláusulas específicas, não tem problema nenhum no contrato, certo? Então você elabora o contrato social, a junta comercial do Estado do Ceará ela cobra uma taxa de registro, que hoje o valor da taxa é de R$ 248, para registrar o ato. É só para registrar o ato. Então você precisa do endereço da empresa, elaborar o contrato social, pagar a taxa e você precisa assinar o contrato social com certificado digital ou com sua conta gov.br nível ouro. Né? Tem que ser uma conta nível ouro que você faz um reconhecimento facial para deixá-la com um nível de segurança maior. Certo? Então, esse é o passo a passo que você tem para você abrir a empresa. É um procedimento rápido, não demora, que aí você consegue expedir o seu CNPJ e automaticamente já a inscrição municipal. A inscrição municipal é o cadastro na prefeitura para que você possa emitir a nota fiscal. Certo? Então, assim, é um procedimento rápido. Ele tem um custo, obviamente, porque você vai ter os honorários para pagar para a empresa que vai fazer todo o processo de abertura, né, empresa de contabilidade. Ah, mas eu posso fazer por conta própria? Você não consegue, na verdade, porque num dos processos de abertura você tem que inserir o dado de um contador. Então, você vai ficar enganchada nesse processo. Então, por isso que a gente orienta que realmente tenha, você busque um contador, certo? Então, seria o endereço que você precisa, a elaboração do contrato social, o pagamento da taxa e o certificado digital para assinar o contrato social, que hoje não se assina mais papel caneta, né? O cartório, sim, ainda se faz esse tipo de processo, mas a junta comercial, não mais, certo? E também do contador, né? Se você precisa dele, também é um elemento essencial aí, né? Bom, a partir que a empresa estiver aberta, aí você vai para a parte de assessoria mensal, né? Que hoje se confunde muito, porque às vezes eu costumo dizer assim, antigamente o pessoal abria empresa para dizer que é bonito ser empresário. Mas hoje em dia, se for nessa onda, a pessoa tem sérios problemas, porque hoje o fisco é muito cheio de obrigação, né? Até estava hoje numa reunião, eu costumo dizer para os clientes, ó, a gente é para trabalhar para o cliente, mas às vezes o contador acaba trabalhando para o fisco. Porque tudo que o fisco sabe, não é ele que vai atrás, é o contador que informa. Então, eu caí na malha fina porque eu não descobriu que eu tive esse rendimento e eu não declarei. Foi o contador que declarou esse rendimento. Então, assim, a gente acaba, às vezes, trabalhando mais para o fisco do que para o próprio cliente. Infelizmente, tem um monte de obrigações acessórias, que a gente chama, que são as declarações mensais, que você precisa de uma contabilidade para deixar a sua empresa em dia. Mas, se eu não tiver contador, aí você vai atrasar as obrigações, vai gerar multas, encargos, e isso vai só acumulando e provavelmente uma hora vai chegar ao CPF do sócio também, certo? Entendi. Aí, tudo bem, já entendi que esses passos são os passos para abrir a empresa. Tem que ter o domicílio fiscal, tem que ter o contrato social, o contador e o certificado digital. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o depois. Como é que a gente mantém essa empresa financeiramente falando? Porque a partir do momento que a gente tem um CNPJ, a gente tem encargos. Que encargos são esses? Isso. Hoje a tributação, a gente pode falar de algumas. A tributação, de fato, ela depende da atividade da empresa. A gente pode citar algumas aqui de acordo com essas que a gente encaixou. Vamos lá. A atividade hoje de auxiliares de justiça, que ele é um CNAE, ele não pode ser enquadrado no Simples Nacional. Né? Então, assim, de fato, ele é o que vai ser mais oneroso para a empresa. Falando em tributação, hoje a carga tributária para essa atividade é 16,33%. Como assim 16? Quer dizer que se eu faturar R$ 1.000, eu vou pagar R$ 163 de imposto. É exatamente assim que funciona. Porém, a gente tem algumas atividades que a gente pode se encaixar num KNAI mais em conta. Por exemplo, se a pessoa for advogado, de acordo com a sua formação, a gente pode encaixar nos serviços advocatícios, que entra no Simples Nacional e vai pagar uma carga tributária 4,5%, ou seja, muito inferior ao 16,33%, né, que já é realmente uma alíquota bastante alta. Outra opção, eu sou um psicólogo e trabalho com mediação.
você pode utilizar o KNAI de psicologia. O KNAI já de psicologia, por exemplo, ele não é um KNAI que ele é muito favorável do Simples Nacional. Então, você teria que ser lucro presumido, que é o regime de tributação de pagaria 14,33. Mas tem a possibilidade de atividade de psicologia pagar uma alíquota mais baixa? Tem. O que acontece? Atividades da área de saúde, né, como é o caso da psicologia, que ela se enquadra nesse KNAI, você pode reduzir até a 6% se a empresa tiver, o sócio tiver, por exemplo, um prolabore. Né? Então, acontece muito da gente pegar o quê? Colocar um prolabore para o sócio, né? Que gera esse INSS, esse imposto de renda que é muito baixo, e ele consegue baixar a tributação dele para 6%, sendo Simples Nacional. Certo? Então, acaba sendo mais vantajoso. Hoje eu indico, de fato, as empresas tentarem sempre se inserir no Simples Nacional, que de fato é a melhor tributação. Né? Essa reforma tributária, até aproveitando a deixa aqui, essa reforma tributária que tem assustado muitas pessoas, né? Vai aumentar o imposto, ela não vai afetar a empresa do Simples Nacional. O governo ele não está focando. O Simples Nacional ela é uma espécie de regime especial de tributação. Então, ela não vai ser afetada. A reforma tributária vai ser ligada às empresas do lucro presumido e lucro real. Então, muita gente que hoje não vai acabar sendo forçado também a migrar para o Simples Nacional. Entendeu? Eu acho que pela sua fala, faz sentido muito você ter a ajuda de um contador, porque você vai contar para ele a sua história, vai ver como você desempenha, e aí ele vai te dizer como é que é o melhor caminho para abrir sua empresa de uma forma regular e que não tenha contratempos depois. Né? E eu acho também que isso enquanto a gente não tem um KNAI para mediador, porque mais dia menos dia esse KNAI vai surgir, porque o Ministério do Trabalho já, há pouco tempo atrás, trouxe essa profissão como uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Então, acho que em breve a gente vai ter também o KNAI para mediação, né? Com certeza, porque realmente vai surgindo as novas profissões, só que a legislação realmente ela é mais lenta, né? Ela não consegue acompanhar, né? Não consegue acompanhar. Então, a gente acaba tendo que encaixar, por exemplo, hoje está muito comum esse negócio do pessoal trabalhando com tráfego pago. Não existe um KNAI para quem trabalha com tráfego pago. Interessante. Né? Então, a gente acaba tendo que encaixar em algum serviço de publicidade, propaganda, de marketing. Aí já vem a prefeitura depois dizer que não, esse KNAI é só para quem tem atividade intelectual, o tráfego pago, a pessoa não precisa ser formado. Então, às vezes, cria esse atrito até entre mesmo os órgãos. Né? É interessante. Eu acho que todas as perguntas que já me fizeram eu consegui tirar. Eu queria saber se quem está aí online tem alguma dúvida. Se tiver, coloca aqui no chat, porque eu já separei aqui algumas perguntinhas que sempre me fazem, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Lembrando que o meu Instagram é @Marcela com 2 L's Mourão, e o do Márcio é @o_seu_contador. Não é, Márcio? Falei certo? Exatamente. Tá certo. E aí eu queria saber se quem está online tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa aqui. E aí, para a gente caminhar aqui nesse momento da live, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre dicas práticas, né? Eu vou pensar aqui em algumas dicas práticas que eu posso dar nessa minha visão de mediadora e pela minha caminhada. E aí eu queria ouvir de ti também algumas dicas práticas que você pode dar para quem está começando. Sabe por quê? Porque a gente não tem formação nem em gestão, nem em contabilidade. A gente até, eu acho que, e até às vezes falo sobre isso em sala de aula também, que a gente devia ter umas formações no direito, na mediação, umas formações paralelas para que a gente pudesse se capacitar em outras áreas também, mas a gente não tem. Enquanto a gente não tem, e tem você aqui que tem mais experiência, eu queria que você dissesse assim, olha, Márcio, se eu chegasse lá no seu escritório, quais serão as dicas que você me daria, as dicas de ouro, para que eu começasse realmente com o pé direito e fazendo boas escolhas? Pronto, é o seguinte, de fato, né, a primeira dica que eu dou realmente, talvez seja até a principal, eu digo assim, empreender não é fácil, certo? Eu digo para todo mundo, não é fácil. Só quem empreende sabe realmente da dificuldade do dia a dia, né? Aquele estresse, às vezes pensam que o lado do empresário é simples, mas não é. Então, assim, antes de você iniciar empreender, eu acho que você precisa, de fato, ter um suporte de uma contabilidade, você vê que tudo é muito minucioso. Se você for para uma atividade,
está pagando uma alíquota, se você for para outra, é outra alíquota, se você for para outra, é outra alíquota. Então, isso acaba sendo complexo, não é bom você ter um contador com essa expertise para poder encaixar de fato o que é você. E outra, empreenda primeiro. Eu, como a dica, claro que eu quero clientes, obviamente, mas eu costumo sempre dizer para o cliente, ó, antes de você abrir a empresa, analise o seu negócio, veja a viabilidade dele, veja se realmente você precisa nesse momento da empresa, porque a gente vai crescendo aos poucos, né? Às vezes a pessoa abre a empresa ela tem um custo para ser mantida, né? Se você não quiser ter problemas, ela tem um custo, então você vai pagar contador, às vezes você vai pagar um domicílio. Então, se você acaba tendo um custo mensal, que às vezes naquele momento não era necessário, entendeu? Porque hoje a empresa realmente ela é onerosa, ela não é barata. Para você abrir a empresa hoje, você tem que ter um certificado digital, que é R$ 170 por ano, precisa da pessoa jurídica, que é 220, precisa pagar taxa, que é 248, você vai pagar o serviço, então no bolo aí você vai gastar mais de R$ 1.000 para abrir empresa. Então, assim, eu costumo dizer, analise o seu negócio, faça um plano de negócio, faça um acompanhamento, né? Analise os seus clientes, vá ganhando a expertise, né? Quando o negócio estiver estruturado, né? Porque eu acho que não precisa. O CNPJ ele é uma consequência. Naturalmente, você vai buscar o seu CNPJ. Né? Então, assim, eu estou dizendo mais isso, claro que a gente quer clientes, quero que clientes abram empresa, quero que o contador quiser pode procurar, mas, assim, eu tenho interesse de ter clientes realmente no seu negócio adequado. Né? E o que eu vejo muito hoje, às vezes acontece a pessoa abrir a empresa no desespero, eu quero ser empresário todo, aí fica, aí gera o custo, aí às vezes, não sabia que era assim, não sabia que era assado, então, assim, procure realmente analisar primeiro o seu plano de negócio, acho que tem que ser muito valorizado esse negócio do plano de negócio, que hoje se abre muita empresa, eu vou abrir empresa, vai lá e abre, nem sabe o que, que vai acontecer, quanto que vai pagar. Para isso, você conte com a expertise de um contador para tentar encaixar uma alíquota mais em conta. Agora, se você já tem expertise, já atua já tem essa formação, já tem esse costume, tem clientes, aí você está num passo mais avançado, que eu acho que você pode abrir empresa, pode formalizar, aí procura um contador para adequar as atividades mais essenciais e para ser mantidas diariamente. Então, essa questão do plano de negócio e do acompanhamento de um bom contador, eu acho que é primordial para você até ter problemas futuros na sua empresa que está iniciando agora. Eu ia falar sobre o plano de negócio, a dica que eu ia dar era essa. E eu acho também que às vezes é importante você, nem que você dê um passo para trás, ou seja, que você tome um tempo elaborando, pensando qual é o seu negócio, quem são as pessoas que você que você vai atender, qual o objetivo, qual o propósito, e realmente colocar um plano de negócios ali, até eventualmente testando um produto antes de se entender como empreendedor, né? Às vezes você, por exemplo, fazer uns atendimentos, você começar suas mediações ali usando sua pessoa física. Inclusive, Márcio, se você quiser também falar um pouquinho, agora que eu me lembrei, viu, na minha cabeça, sobre a possibilidade de emitir nota fiscal avulsa, né? Também é uma saída, né? Então você pode falar sobre isso, eu vou só concluir aqui minha ideia, né? E aí eu acho que realmente é isso. Às vezes você dá 2 passos para trás, planejar com calma, saber exatamente o que você vai fazer, se você quer ter um sócio, se você não quer ter, se você tem condições de investir nesse primeiro momento, se você não tem, talvez até eventualmente guardar um dinheiro antes, pensar em como seria esse modelo de negócio para quando você iniciar, você já iniciar de uma forma mais segura, mais assertiva e sabendo que os percalços vão vir, mas que você está ali seguro e que você vai conseguir ultrapassar todos eles, mas com um planejamento. Então é importante a gente sempre planejar nossa carreira pessoal, que cursos eu quero fazer, como eu quero me capacitar, o que é que eu preciso entender para poder dar esse passo e também planejar a sua carreira, porque são 2 coisas diferentes. É você como pessoa, você como aquela pessoa precisa se capacitar para ser um bom profissional e a empresa por si só. Então, essas coisas têm que caminhar de diferentes, mas no fim das contas você precisa saber que decisões tomar para que as coisas caminhem e fluam, né, naturalmente. Mas, assim, fala aí sobre, que não estava aqui no script, mas fala aí sobre essa possibilidade, porque eu acho que pode ser uma saída também, né? A gente, se precisar emitir uma nota fiscal, alguma coisa assim, poder contar com a nota fiscal avulsa, por exemplo. Essas estratégias, né, para poder a gente Já se é organizar.
uma possibilidade, né? Porque assim, antes de você empreender, você inicia trabalhando como autônomo, né? Hoje, como é que o autônomo trabalha? Né? O autônomo, ele pode, quando você presta o serviço para uma pessoa física ou pessoa jurídica, você tem a possibilidade de você emitir uma nota fiscal avulsa. Nota fiscal avulsa é como se fosse um recibo de pagamento de autônomo, onde você consegue emitir no próprio portal da prefeitura, né, de Fortaleza, você faz um cadastro, você emite a nota fiscal lá. Então já é uma forma de você formalizar o seu negócio autônomo naquele momento, para depois você formalizar o seu negócio como pessoa jurídica, né? Então, mas eu preciso de um cliente, foi bem lembrado. Tem um cliente que ele precisa de nota fiscal, e aí eu não tenho CNPJ, o que é que eu faço? Você pode emitir a nota fiscal avulsa, né? Então, na própria prefeitura, você emite a nota fiscal, você coloca a atividade que você exerceu, a prefeitura gera um encargo, que hoje a alíquota é de 5%, para essa atividade, dependendo da atividade, vai de 3% a 5%, né? Então, você paga o ISS, ela libera a nota fiscal e você consegue comprovar o seu serviço para o seu cliente, né? Então, tem essa possibilidade também. Aí você vai organizando o seu livro caixa, né? Porque quem trabalha de forma autônoma tem que ter o livro caixa de acompanhamento. O livro caixa, lembrando, ele é nada mais, nada menos do que um fluxo de caixa. A gente chama livro caixa, porque antigamente se vendia na livraria aquele livro de capa azul que tinha o nome livro caixa, mas ele é um fluxo de caixa. Então, você vai organizando seus rendimentos, sua despesa. Quando vê que está no momento já amadurecido para a gente abrir o CNPJ, vale muito a pena, né? Empreender tem lá suas dificuldades, mas é uma opção muito importante para quem quer crescer, né? Eu acho que só ficar no autônomo se limita bastante, né? Eu acho que tem esse porém também. Então, eu acho que essa questão do trabalho autônomo, ele deve ser mais um degrau para você chegar no que você almeja, ter um negócio maior, ter uma equipe, né? Ter até mesmo sócio que lhe auxilia. Eu acho que o autônomo ele é mais um degrau para você chegar na fase de empresário, certo? Mas essa questão da nota fiscal avulsa, ela é importante que ela ajuda bastante e fica com o negócio regular. O O cliente Márcio é aceita. testemunha que eu fiquei um bom tempo usando nota fiscal Uhum. avulsa, até aprendi a emitir sozinha e fiquei um bom tempo nesse modelo e é bastante seguro para a gente porque a gente vai conhecendo o mercado, vai tateando. Ao mesmo tempo, você também vai se entendendo como profissional. Então você vai vendo, será que eu preciso de um sócio? Será que eu não preciso? E aí você vai conhecendo esse ritmo aos poucos e vai se familiarizando com ele. Eu acho super interessante, mas é como você disse, chega um momento que limita. Então a gente precisa pensar em outras saídas. Exatamente. Eu acho que a gente conseguiu é, vencer todas as dúvidas aqui, as dúvidas que me fazem aqui no YouTube, que me fazem no Instagram. Queria saber se tem alguma pergunta. Até agora eu não vi pergunta aqui, então acho que a gente conseguiu tirar todas as dúvidas. E queria dizer que eu estou muito feliz, eu fico muito entusiasmada em falar sobre isso, porque eu acho que cada vez mais a gente vai ver mediadores atuando. A gente tem grandes mediadores que atuam no mundo inteiro. O William Ury, Bruce Patton, o William Ury fez a fusão do Grupo Pão de Açúcar, então são pessoas que são referências para a gente, e que eu acho que cada vez mais vamos encontrar mais referências na área, e é legal a gente poder contar com esse apoio multidisciplinar. Ter um contador de confiança, ter profissionais advogados que a gente possa atuar em parceria, e eu acho super interessante essas possibilidades. Tu queres falar mais alguma coisa, Márcio? Me engasguei aqui, desculpa. Não é isso mesmo, né? Eu acho que a atividade ela está crescendo muito. É uma atividade nova, né, no mercado. Então, você acredita que a legislação ainda vai aprimorar bastante para quem trabalha nessa atividade, né? E a oportunidade tem, né? O mediador pode trabalhar em diversas áreas, né? Então, o objetivo aqui maior, na verdade, foi passar como você vai empreender na sua empresa, né? E se alguém tiver dúvida, pode perguntar depois, pode ir no nosso Instagram, a live aí vai ficar gravada, né? Vai Então, assim, sim. a gente esclarece qualquer tipo de dúvida para quem quer empreender na mediação. É isso mesmo. Então, gente, obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. A live vai ficar gravada aqui no YouTube, então
Quem quiser assistir de novo, pegar todas as dicas, todas as orientações, coloca aqui também, pode vir aqui assistir. E aí, quem assistir depois, ou quem tiver mais alguma dúvida, eu quero ver aqui nos comentários mais ideias, porque é muito interessante aqui no YouTube, as ideias vão chegando, vão florescendo, e o propósito maior é trazer conteúdo a partir dessas ideias. Então, a partir do momento que vocês trazem essas ideias aqui, inspira a gente a fazer algo diferente, como foi a live de hoje. Tá certo? Márcio, muito obrigada. E eu vou Obrigado. encerrar aqui a transmissão. Pode falar. Obrigado pelo convite. Espero ter agregado aí, né? E quem sabe a gente tem outras oportunidades, né? A gente está aqui para ajudar o empreendedor. Beleza. Marcela Mourão e @o_seu_contador. Estamos lá no Instagram esperando vocês, tá certo? Até a próxima. Tchau. Tchau, Márcio. Obrigado, Obrigada. pessoal. Até a próxima. Tchau.